A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor nos privilegiou com mais um dia para conhecermos mais dele, nos aprofundarmos mais na palavra, para sermos achados nele e crescermos juntos, não só na graça, mas também no conhecimento. Quem fala com você hoje é a missionária Rosângela Lima e eu estou aqui feliz em poder passar para você mais uma porção desse maná sobre a sua vida. Abre o seu coração, abre a sua mente e abra a sua Bíblia comigo para o estudo bíblico, o estudo da palavra nesse dia de hoje, que tem como tema Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja. Amém? Vamos nos alimentar dessa palavra rema, que vai trazer edificação, conhecimento e vai trazer para você refrigério, vai trazer para você a abundância do reino sobre o teu espírito, sobre a tua alma, sobre o teu coração. É o que eu declaro e profetizo sobre a tua vida. As virtudes e a plenitude do reino de Deus através do conhecimento da palavra e do Espírito Santo de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus 16, do 16 ao 18, que diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus por esse texto. Nós vamos aprender por meio desse texto que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A declaração que Jesus faz neste texto bíblico tem suscitado variadas interpretações teológicas ao longo da história cristã. Entretanto, o exame acurado do contexto sagrado corrige qualquer tipo de interpretação errônea e mostra de forma clara e objetiva que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Afinal de contas, sobre qual pedra a igreja está edificada? Uma parte da cristandade pensa que, pelo fato de Jesus usar o trocadilho de palavras entre Pedro, que significa fragmento de rocha, que significa também pedra, que significa também rocha maciça, a igreja esteja edificada sobre Pedro. Porém, o próprio Pedro procurou logo cedo esclarecer essa confusão, dizendo: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Referência bíblica Atos 4:11. Pedro, que significa fragmento de rocha, respondeu a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Em seguida, Jesus lhes disse: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Qual pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus só prometeu edificar a sua igreja após esta presente declaração. Em 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo escreve dizendo: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em 1 Pedro 2:4, o apóstolo Pedro continua apontando Cristo como a pedra fundamental da igreja, dizendo: Chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vários escritores sagrados, além do próprio Jesus, se referiram a uma pedra que os construtores haviam rejeitado, a qual veio a se tornar a principal pedra angular. Referência bíblica em Salmos 118:22, Mateus 21:42 e 1 Pedro 2:7-8. Afinal de contas, que pedra misteriosa é essa? Segundo os rabinos, as pedras usadas na construção do Templo de Salomão já vinham cortadas sobre medida das montanhas. 1 Reis 6:7.
Porém, entre as pedras apareceu uma com medida diferente, e por isso foi rejeitada pelos homens que construíam o templo. Todavia, ao terminarem de encaixar todas as pedras, ficou uma brecha na esquina onde acontecia a junção das duas paredes principais do edifício. Então alguém se lembrou daquela pedra, de medida anormal que os construtores haviam rejeitado, e ao colocá-la sobre a brecha existente nas duas paredes, a pedra rejeitada se encaixou perfeitamente e veio a se tornar a pedra principal, pedra de esquina. Assim aconteceu com Jesus. Ele foi rejeitado pelos construtores, os judeus. Encaixou-se perfeitamente no propósito de Deus para salvar a humanidade e veio a se tornar a principal pedra de esquina. João 1, 10, 12, Atos 4, 11. Em Isaías 28, 16, o profeta Isaías escreveu dizendo: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Já em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo escreve dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, para templo santo, no Senhor cresce. Conclusão: a igreja está edificada sobre Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra de Israel, a rocha eterna, a rocha da nossa salvação, a pedra de tropeço para os incrédulos, mas a pedra espiritual para os crentes no Senhor. 1 Coríntios 10, 4. Que nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, a rocha inabalável, a rocha imutável. Que o Senhor continue sendo a nossa segurança, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mais uma vez, nesse dia de hoje, você recebeu uma porção do céu sobre Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja. Que você possa ter sido edificado. Se você sentir, compartilhe com alguém essa porção do céu e vamos juntos crescer não só na graça, mas também no conhecimento. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que sobre você o Senhor levante o rosto dele, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe. Forte abraço.